Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar. Hoje à noite, o líder Botafogo recebe o Corinthians com transmissão ao vivo no Sport TV, com aquela opção 4K e no Premiere também. Então bora lá pro estádio Newton Santos, porque a Camila Barbieri tem mais informações desse jogo pra gente. Oi, Camila, tá ventando bem aí, hein, querida? Boa tarde para você. Nem fala, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo. Uma tremenda ventania aqui, mas pelo menos refresca um pouco esse calorão, né? E essa partida de hoje à noite coloca frente a frente dois times que têm objetivos bem diferentes, né? Enquanto o Botafogo aí quer se manter líder isolado do campeonato, tem um Corinthians que tá louco para sair da zona do rebaixamento, é o 17º colocado. Para hoje à noite aqui, o Botafogo não poderá contar com o técnico Arthur Jorge. Ele cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo, inclusive é a primeira vez que ele não estará à frente do Botafogo aí desde que chegou. Com isso, um dos auxiliares é quem irá comandar o time. Pode ser o Franklin Carvalho ou o João Cardoso. O Franklin, inclusive, já esteve à frente do Braga quando o Arthur Jorge foi suspenso lá em Portugal. Quem também vai ter que cumprir suspensão é o Gregory. Com isso, o Danilo Barbosa é quem deve estar nessa vaga. Além disso, há uma expectativa para duas estreias dos laterais, viu? O Vitinho pode aparecer no lugar do Matheus Ponte. E do lado esquerdo também pode aparecer o Alex Telles no lugar do cuiabano, que está se recuperando de uma lesão muscular. Vamos dar uma olhada então no campinho, como deve vir esse possível Botafogo para hoje à noite, que tem o John no gol, na lateral direita então o Vitinho pode aparecer, na zaga o Bastos e o Barbosa, e do lado esquerdo o Alex Telles. O meio tem Marlon Freitas, tem o Danilo Barbosa e também o Thiago Almada. E lá na frente Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus e também o Adrielson pode aparecer entre os relacionados retornando ao Botafogo. Débora. Boa, Camila. Agora o que o torcedor botafoguense quer saber, não vai ter negócio de estreia de holandês no adversário não, né? A tendência é que não, viu, Débora? Porque apesar do Memphis já ter sido apresentado com toda a pompa no Corinthians, já ter falado para a imprensa, ele ainda está passando por um processo de recondicionamento físico. Então a tendência é que ele não estreie hoje aqui ainda, viu? Apesar de que ele já está treinando já com o elenco do Corinthians, então o torcedor corintiano vai ter que esperar um pouco mais, todo o Brasil vai ter que esperar um pouco mais para ver o holandês estrear por aqui no Brasil. Melhor pro torcedor botafoguense, Camila. Obrigada pelas informações, bom trabalho para você, querida. Agora, gente, quero mostrar para vocês uma imagem. Olha só, meio estranho, né? Camisa do Flamengo com o nome do Vasco, mas essa torcedora existe e a gente mostra agora a história dela. Boa tarde, Globo Esporte, sejam bem-vindos. Meu nome é Isabelle, mas ninguém me chama assim, vocês vão entender por quê. Pode entrar. Meu bisavô, quando casou, ele casou no ano de fundação do Vasco e ele era ligado com as pessoas do Vasco. E o sobrenome da minha família, na verdade, era Siqueira, um sobrenome comum. E meu avô casou e mudou. Na hora do casamento, ele criou o sobrenome Vasco na família e a partir de então, todo mundo se chama Vasco depois dele, né? Eu não assinava esse sobrenome de jeito nenhum na escola, eu escrevi Isabelle Miranda Senna. A minha mãe veio conversar comigo e falou: poxa, minha filha, você só usa o Senna, seu pai fica super triste, é o sobrenome dele. E aí, como eu não queria deixar meu pai triste, e quando todo mundo descobriu que meu sobrenome era Vasco e eu era flamenguista, não teve mais jeito, pegou Vasco e meu nome passou a ser Vasco, né? Mais do que meu sobrenome. Meu pai me passou esse sobrenome, Vasco, mas ele também me passou o fato de eu ser flamenguista, né? Se não fosse meu pai, eu não seria flamenguista, apesar da minha mãe ser flamenguista também. É até difícil na rua, né? Porque se estiverem gritando Vasco, eu vou olhar, pode não ser pra mim. Então, se chamar Vasco e ser chamada de Vasco por todo mundo é, no mínimo, uma contradição imensa. Mas que eu gosto de carregar essa contradição. Ao meu bisavô, muito obrigada pelo sobrenome Vasco, mas não tem jeito, eu sou flamenguista e você até morrer. Isabelle ainda mora na frente da sede do Fluminense, que confusão, né? Aliás, a gente vai falar do Flu hoje ainda. Daqui a pouco, a estreia do Brasil na Copa do Mundo de Futsal.
reparou que quase todo mundo tem uma melhor amiga ou um grande amigo que torce pelo time rival? É o caso da Marcela e da Ana Beatriz. A Marcela e a Ana Beatriz são amigas de longa data. A gente sempre foi muito próxima, né? Logo assim de cara mesmo. Não chora não, tá? Acaba de contar. Os laços são tão fortes que a Marcela é madrinha da Isabel, filha da Ana Beatriz. Só tem uma coisa que nem a intimidade foi capaz de mudar. A Marcela é torcedora fanática do Flamengo. A Ana Beatriz, vascaína de berço. Amanhã, dia de Flamengo e Vasco, é aquilo. Amigas, futebol à parte. A Ana Beatriz e a Marcela são vizinhas, estão sempre juntas. Já Flamengo e Vasco vão se reencontrar pela primeira vez desde o jogo do turno. E aquela foi uma tarde histórica aqui no Maracanã. Flamengo venceu por 6-1, a maior goleada do clube sobre o rival na história do clássico. De lá pra cá, muitas coisas mudaram dos dois lados. O Flamengo sofreu com muitas lesões e perdeu titulares como Cebolinha e Pedro por toda a temporada. O time oscilou, mas se mantém em 3 competições. Para o jogo de amanhã, De La Cruz segue fora. Rossi e Pulgar voltam ao time e Alexandro estreia no lugar de Ayrton Lucas, suspenso. Outro reforço, Gonzalo Plata, vai ser relacionado. A gente sabe que é um clássico de uma dimensão enorme. Creio eu que a gente ganhando esse jogo, a gente encosta novamente ali no pelotão da frente. O Vasco trocou de treinador 3 rodadas depois da goleada e construiu uma identidade. Com Rafael Paiva no lugar de Álvaro Pacheco, deixou a zona de rebaixamento e hoje está na 9ª colocação do Brasileiro, além de ser semifinalista da Copa do Brasil. O clube repatriou o ídolo Felipe Coutinho e trouxe outros reforços, mas Léo Jardim e Verratti seguem como destaques do time. Para o clássico, não terá João Vitor, suspenso. Piton e Felipe Coutinho serão reavaliados. O importante é a gente tá conseguindo construir coisas melhores aí pro Vasco. Para as amigas, além do clássico, amanhã também é dia de festa e na hora do jogo. É aniversário da Ana Beatriz e a Marcela, claro, está convidada. Você vai ficar tímida de comemorar? Tímida? Não, jamais. Porque ano passado foi a mesma situação, só que foi em cima do Fluminense, né? No dia 16 de setembro. A gente teve a vitória também no meio de uma comemoração com o tema do Vasco e tudo mais. Esse ano não vai ser diferente, não. Pode confiar. Agora pega aí o seu celular que tem QR Code. Nesse clássico Flamengo e Vasco você pode torcer ao vivo e com exclusividade no Premiere. Para aproveitar também a cobertura de outros jogos no Sport TV, é só garantir o combo Globoplay mais canais e Premiere. Não perca. Amanhã, às 10 horas da manhã, tem o primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino ao vivo aqui na Globo. E é um baita clássico, hein? 2024, o São Paulo alcança pela primeira vez na sua história a final do Brasileiro Feminino. A gente tá numa final, a gente tá mudando o patamar do clube. Quem tanto briga, uma hora chega. Foram 3 semifinais em 4 anos até o time passar desse ponto. E agora na final enfrenta um rival e maior vencedor da competição. O Corinthians é pentacampeão brasileiro. Mais um ano o Corinthians chegando numa final. As Brabas do Corinthians entram em campo para defender a sua dinastia. Já são 8 finais seguidas, com 4 títulos consecutivos. Do outro lado, as soberanas do São Paulo estão na final inédita e vivem a expectativa de ver o Morumbi lotado e até com um recorde de público. Torcida Tricolor, como estão? Tudo bem? Aqui Jonathan Caleri, queria convocar a todos vocês para que venham apoiar nosso time feminino na final do Brasileirão nosso Morumbi. Um abraço grande e esperamos a todos vocês. A torcida do São Paulo atendeu o chamado. Até agora foram vendidos mais de 20 mil ingressos. Poder ter um estádio e ovacionando a gente, acho que vai ser incrível. Pelo histórico, o favoritismo seria do Corinthians. Mas essa edição do Brasileirão Feminino ficou marcada pelo equilíbrio. Foi o adversário mais regular durante toda a competição, então a gente sabe, né, a gente já olha com um grau de dificuldade muito grande. A gente sabe a dificuldade que é jogar contra elas, mas a gente também sabe como é difícil jogar contra a gente. Então a gente vai super tranquilo com a cabeça no lugar. A final do Brasileirão Feminino ganhou um majestoso. O São Paulo e Corinthians no Morumbi não é para qualquer um, né? O torcedor vai estar lá, seja contra, seja a favor. Então é importante a gente ter atletas com mentalidade vencedora e atletas que estão já preparadas para esse tipo de confronto.
É um clássico que acho que a gente vai entrar para a história do São Paulo. Amanhã também tem Flu e Juventude ao vivo aqui na Globo. A transmissão começa às 3h40 da tarde. É Thiago Silva contra Nenê, quarentões que jogam um fino da bola. O tempo passa de diferentes maneiras para cada pessoa. A percepção é única para cada um. No futebol, para alguns, chegar aos 40 anos não quer dizer que é hora de se aposentar. Thiago Silva e Nenê, veteranos com a vontade e o entusiasmo de meninos. Vou te falar, é difícil de dizer um motivo, né? Acho que são vários fatores, né? E o principal fator em comum? Paixão pelo que eu faço, né? Acho que isso também é o primordial. Cara, quando você faz a coisa com amor, com paixão, sabe? Ter o gosto de estar fazendo aquilo, automaticamente você vai deixando algumas imagens, algum tipo de legado, né? Em maio, Thiago Silva foi anunciado pelo Fluminense. Estreou no fim de julho contra o Cuiabá. Chegou e mudou a defesa do time. Com o zagueiro em campo, o Flu ainda não sofreu gols no Brasileirão. Ele disputou 7 jogos na competição até aqui. Foram 6 vitórias e 1 empate. O aproveitamento passa de 90%. No próximo dia 22, Thiago Silva vai completar 40 anos. Apesar da idade, o zagueiro ainda apresenta o futebol de alto nível, fruto de talento, disciplina e investimento no preparo físico. Ele pediu que o clube colocasse bicicletas ergométricas dentro do vestiário do Maracanã para pedalar antes dos jogos. E que o Fluminense comprasse 2 câmeras hiperbáricas. Elas servem para ajudar o corpo a absorver mais oxigênio através dos pulmões, aumentar a circulação sanguínea e prevenir lesões. Eu sei da minha responsabilidade, daquilo que o clube espera de mim também. E eu sou um cara que sempre trabalhei muito, sempre me dediquei muito, nesse momento ainda mais. Receita seguida pelo Nenê. Aos 43 anos, o atacante do Juventude se tornou o jogador mais experiente a marcar um gol no Campeonato Brasileiro. Foi no mês passado contra o Internacional. Por isso que eu também faço o estimulação hiperbárica, para acelerar essa recuperação, entendeu? E manter a minha força assim, física. Mas eu não tenho assim, nenhum tipo de diferença dos meninos de 19. Amanhã o Juventude de Nenê enfrenta o Fluminense de Thiago Silva. Está apenas 2 pontos acima do Corinthians, o primeiro time na zona de rebaixamento. No final do ano a gente vai olhar para trás e ver o quanto nós fizemos, o quanto nós trabalhamos para ter tirado o Fluminense da situação. Eu não tenho dúvida que a gente vai sair.